A maior tragédia ambiental do Brasil completou 2 anos nesse domingo. O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, espalhou um mar de lama por 650 quilômetros entre Minas e o Espírito Santo. A tragédia matou 19 pessoas e fez desaparecer o povoado de Bento Rodrigues. Estima-se que 500 mil pessoas ao longo da bacia do Rio Doce tenham sido afetadas. Isso sem mencionar os imensos danos ambientais. Após o rompimento da barragem, por meio de um termo de ajustamento de conduta, foi criada a Fundação Renova, que representa as controladoras da Samarco e que ficou responsável pela reparação desses danos. Mais uma vez, vamos ouvir então o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, para saber o que foi feito até agora e qual é a situação das vítimas. Eu converso com Pablo Dias, que integra a coordenação do MAB. Bem-vindo, Pablo. Obrigado. Pablo, que reparação foi oferecida até agora pelas vítimas dessa tragédia? Existem algumas ações que a gente julga que são ações pontuais por parte das empresas responsáveis, a Samarco, Vale e BHP, e que hoje assumem a forma de Renova, a fundação criada no acordão, a gente chama de acordão, o TETAC, que foi criada para... Que é o termo de ajustamento de conduta. Exatamente, o termo de ajustamento de conduta que cria a fundação como gestora das ações de reparação. Só para esclarecer, esse termo ele foi celebrado entre a BHP, a Vale, a Samarco e a União. E representantes do governo do Estado de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo. Então é uma celebração entre os governos e as empresas, né, responsáveis pelo crime. Mas a avaliação que a gente faz das ações que hoje a Renova e no início a Samarco faziam, são ações até agora algumas delas emergenciais e grande parte delas insuficientes ou insatisfatórias para a real reparação. O que foi atendido? Assim, por exemplo, o que a gente chama de emergencial e que foi feito foi o deslocamento, o aluguel de moradia para as famílias que perderam suas casas. Nem todas as que perderam as suas casas tiveram direito ao aluguel, mas boa parte delas em Mariana e em Barra Longa, que perderam as suas casas, hoje estão vivendo em casas de aluguel alugadas pelas empresas responsáveis. E recebem um cartão auxílio, que é um cartão emergencial, o nome que é dado a ele é cartão emergencial, mas um cartão emergencial por 2 anos e sem uma proposta concreta do que vai ser a vida dessas famílias, não só as que perderam as suas moradias, mas todas que perderam a fonte de renda, perderam o local de pesca, perderam o local de trabalho, perderam a fonte principal. Aí a gente falando da bacia toda. Isso pensando na bacia inteira, tudo isso são, e 2 anos dependendo desse cartão auxílio, é extremamente insuficiente. A reconstrução da vida, pensar o futuro, ele depende de você saber qual vai ser a sua fonte de renda. No caso dos pescadores, um problema grave é a questão da fonte de renda. Exatamente. Dos pescadores, areieiros, meieiros, agricultores que dependiam da água do rio, existe uma série de... As populações indígenas que perderam não só a sua fonte de água e a sua fonte de alimento, mas perderam também, os indígenas tinham uma relação espiritual com o rio, né? E perdem essa fonte de inspiração espiritual e é uma perda cultural muito profunda, né? Perder essa relação com o rio da forma que os indígenas tinham. Quais são as alegações, né? Tem um outro aspecto também que é a própria vila, né? Que ainda não saiu, tem só uma maquete, não é isso? A vila que seria a reconstrução de Bento Rodrigues. Bento Rodrigues, exatamente. Bento Rodrigues e as outras comunidades que tiveram casas destruídas pela lama, existe uma reivindicação por todas essas comunidades de que haja o reassentamento das famílias. O reassentamento é construir novas casas em novos terrenos, e esses terrenos seriam o novo local de morada dessas famílias. Isso já é reconhecido? Isso já é reconhecido, já é aceito. Mas não foi feito? Foi pressionado pela justiça e a justiça obrigou que as empresas fizessem isso.
2 anos depois, até hoje, nenhum tijolo foi construído para nenhum dos reassentamentos. Não só Bento Rodrigues, que é o mais emblemático caso, mas nas outras comunidades todas, nenhum tijolo foi assentado para a reconstrução dessas vilas. Qual que é a alegação? A alegação é sempre em torno de algum aspecto jurídico. Ou é o licenciamento do terreno que já foi comprado. Grande parte dos terrenos ainda não foram comprados, por exemplo, Paracatu, Barra Longa, que existem diversas comunidades de diversas situações que dependem também do reassentamento, não foi sequer comprado o terreno. 2 anos depois, sequer foi comprado o terreno. Então, a percepção que a gente vem tendo é que é algo intencional. É algo intencional para... Mas o que uma empresa que passa por uma desconstrução dessa, com suas controladoras também afetadas no que uma empresa pode ter de mais importante, que é a sua imagem para se manter no mercado, inclusive para conseguir contratos internacionais, não é? O que ela ganha em fazer isso? A gente percebe 2 questões principais nessa movimentação. Uma é que a gente tem entendido, por ser o maior crime socioambiental da história do Brasil e um dos maiores crimes socioambientais da mineração no mundo, e a Vale e a BHP são as 2 maiores mineradoras do mundo, né? A BHP é a maior do mundo e a Vale é a 2ª maior. E elas são as responsáveis, as grandes responsáveis pelo padrão de exploração de minério de ferro no mundo. A gente tem entendido que a forma de reparação desse crime, ele vai servir de marco regulatório da forma de reparação dos crimes socioambientais da mineração no resto do mundo, inclusive para a própria Vale e para a própria BHP. Então, quanto menos for o reconhecimento dos atingidos, quanto menos for a reparação for de uma forma mais completa, ou aquilo que as populações e o povo lutam, né, que tem uma reparação mais ampla, que reconheça o máximo possível dos atingidos e dos afetados, que a reparação seja digna e reconstrua a vida dessas pessoas, isso vai servir de marco para o restante do mundo. Então não é pouca coisa, né? Essa disputa internacional do marco dos crimes socioambientais da mineração é uma grande disputa. E uma segunda questão é que quanto mais tempo leva para se reparar, mais as pessoas ficam suscetíveis. Imagina se você tivesse 2 anos atingida, já numa situação de que não sabe o que vai ser o futuro da sua vida, qualquer possibilidade, qualquer proposta que seja feita para você, você vai aceitar. Como assim? Qualquer proposta? Por exemplo, eu vou dar um exemplo dos pescadores na Foz do Rio Doce, tanto na parte do rio quanto na parte marítima. Existem muitos pescadores que sequer foram reconhecidos e muitos deles recebem só o cartão emergencial. Se você tem um nível de dependência e muitos desses pescadores estão passando fome, têm dívidas com aluguel, têm dívidas com outras questões que formaram durante a sua vida, se ele entendia no início que ele tinha direito a ser reassentado, ou tinha o direito de ter uma reativação econômica justa, digna, que recolocasse ele numa fonte de renda, né, de longo prazo e que ele pudesse planejar a vida, 2 anos depois, passando fome, se a empresa oferece 10 mil, 2 mil, 5 mil, ele vai aceitar aquilo para matar a fome. Então, passa a ser uma estratégia também para conseguir uma indenização, quanto menor, melhor, né? Qual que é o nível qual que é o nível de mobilização desses grupos? Por exemplo, os pescadores que estão nas margens, existe mobilização? O movimento é um catalisador dessas mobilizações, mas como é que isso está funcionando? Sim. Grau de fragilidade a que você está se referindo, né? O quanto está funcionando isso ou não? Sim. Existe hoje, já na Bacia do Rio Doce, 2 anos depois do crime, já existia organização de atingidos por outros projetos de barragens, né? O MAB está na Bacia do Rio Doce há mais de 20 anos, em outros projetos de barragens pela Bacia do Rio Doce. Mas nesses 2 anos, hoje os atingidos já se organizam como MAB em praticamente toda a bacia. Existem poucos municípios que não existe uma organização já dos atingidos enquanto MAB. Mas existe já um processo em curso que é muito rico e muito importante para a sobrevivência dos atingidos, para a estruturação psicológica. Muitos enxergam no movimento uma possibilidade de canalizar a sua revolta, mas também de manter
né, mesmo passando fome e sendo acenado a eles um outro tipo de contrato que seja menos... Em alguns casos, sim. Muitas vezes menos proveitoso, muitas menos vezes o assédio da empresa ele é extremamente danoso. Ele coloca os atingidos numa situação de vulnerabilidade que ele prefere não se organizar e receber um valor o que pequeno. fazem? São acordos extra... Hoje existe, a Renova ela tem executado um programa... São extraoficiais esses acordos, é isso? Eles são oficiais, mas eles não são homologados pela Justiça. A própria Renova, o TETAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, ele não foi homologado pela Justiça. Ele é um acordo não é extrajudicial, ele é válido entre as partes que fizeram o acordo, o que para nós é um absurdo, já que o acordo foi entre os criminosos e aqueles que deveriam fiscalizar os criminosos antes que o crime ocorresse, né, que são os estados que deveriam fazer a fiscalização ambiental. É um acordo que não houve a participação dos atingidos, né, por si só já é um acordo limitado. Mas esse acordo ele não foi reconhecido pela Justiça, mas ele tem validade a partir do momento que ele passa a ser executado. Os estados eles reconhecem o acordo e as empresas reconhecem o acordo, a Fundação Renova ela foi criada, o Comitê Federativo foi criado e ele está sendo executado. Esse comitê tem que papel? Ele tem o papel de fiscalizar as ações da Renova e, de certa forma, controlar as ações da Renova, para a Renova não fazer o que ela achar que ela precisa fazer. Quem que compõe esse comitê? O comitê ele é composto pelos governos estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo e pelo governo federal, representantes da União, de órgãos, né, que têm a ver com o acompanhamento e fiscalização ambiental e social do crime, e por representantes das próprias empresas, né? Então a Samarco, a Vale e a BHP. E como é que tem funcionado? O comitê tem funcionado? O comitê ele tem funcionado com muitos limites. Ele tem feito um papel importante muitas vezes de pressionar, de fiscalizar, de chamar a atenção para a Fundação Renova de aspectos que são importantes, mas com um limite muito grande, tanto na capacidade de acompanhar o tamanho do crime, mas principalmente pela falta de efetividade. Existe um caso que é muito simbólico. Em março desse ano, a gente fez uma manifestação denunciando ao CIF de que existiam comunidades e municípios inteiros do Espírito Santo que não eram reconhecidos nas ações de reparação, que são os municípios de São Mateus, que está a norte da Foz do Rio Doce, os municípios de Linhares e de Serra, que está ao sul da Foz do Rio Doce, e que existiam comunidades e municípios inteiros que não tinham sido reconhecidos e não havia ações de reparação. Depois dessa manifestação e dessa pressão que a gente fez no CIF, baseado também em estudos que o próprio Ministério Público fez e outros órgãos fizeram, o CIF falou, essas comunidades elas precisam ser reconhecidas e tem que ter as ações de reparação, os programas devem chegar a esses municípios e essas comunidades. E até hoje a Renova não reconheceu e não iniciou a execução desses programas. Isso foi em março. Ela foi acionada? Foi acionada, o CIF fez uma orientação para a Renova de que esses municípios deveriam ser considerados atingidos pela situação emergencial, ambiental e social. Ela alegou que estava fazendo um estudo, que iria averiguar, e isso já tem mais de 6 meses, foi em março desse ano que teve o reconhecimento pelo CIF, e até hoje a Renova não tem ação concreta nenhuma nessas comunidades e se nega a reconhecer essas comunidades como atingidas, né? Então o CIF tem um limite de atuação. Agora, Pablo, e a mudança no governo federal, no comando do governo federal? O que significou a saída da Dilma e o PMDB e o Temer terem assumido a presidência da República? Isso, de alguma forma, influenciou no comportamento do governo federal em relação a todas essas relações com a empresa, a ação dos ministérios? Imagino que tinha mais de um ministério envolvido nisso. Sim. Sem dúvida, teve uma mudança na forma de lidar com o crime. Assim. Que tipo de mudança? Tiveram prejuízos no dia a dia, né? Então, por exemplo, no início, no processo do crime, inclusive antes do acordo, antes do termo de ajustamento de conduta e a criação da Fundação Renova, existia um envolvimento do Ministério de Integração que iria ajudar num cadastramento neutro das famílias, né, que não fosse o cadastramento protagonizado pelo criminoso. Que vinha sendo desenhada a possibilidade desse cadastramento. Isso ainda no
no governo Dilma. E depois do golpe, do golpe orquestrado por Temer e seus... a gente percebe que o Ministério de Integração sai desse projeto, as ações dos órgãos do ambiente federal, dentro do próprio Comitê Interfederativo, ele passa a ser mais limitado, mais conivente com as ações da empresa. Algumas mudanças são mais sutis e outras são mais perceptíveis, assim, né, com a mudança do governo. Mas, sem dúvida, o crime é algo, o golpe é algo decisivo na forma como é caminhado. O período do governo Dilma foi muito no início, tiveram limites também do governo Dilma na ação e no envolvimento da reparação. Mas, sem dúvida, depois do golpe, os espaços de diálogo, os espaços, né, que a gente tinha mínima possibilidade de incidir, eles se fecham e deixa de ter esse ambiente de conversa. Hoje a gente tem relação direta principalmente com o Ministério Público, pois é, isso que eu queria saber, como é que está o funcionamento do Ministério Público, como é que o Ministério Público está funcionando sobre o caso. Sim. O Ministério Público tem cumprido um papel importante, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual de Minas Gerais estão presentes e cumprido papéis importantes. Por exemplo, na época do termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público incidiu no acordo, inclusive foi um dos elementos importantes para que a Justiça não homologasse o acordo, justamente alegando que não houve a participação dos atingidos na formulação do acordo, e que isso falta a parte principal de um possível acordo de reparação, né? E no decorrer dessa história, a CIMOS aqui em Minas Gerais, que é o Comitê de Mobilização Social do Ministério Público, cumpre um papel muito importante. Alguns espaços da parte mais social do Ministério Público têm acompanhado e têm cumprido um papel realmente de cobrança. E tem limites, mas muitas vezes limites colocados pelos limites do próprio Ministério Público, né? Ele não é o executor de nada, ele é o fiscalizador e orientador de algumas decisões da Justiça. Mas muitas das decisões da Justiça no último período foram contrariadas pela posição do próprio Ministério Público, né? Então, tem questões que são... Você acredita que esse caso terrível, essa grande tragédia, crime, como você atribui corretamente, foi um crime ambiental e contra pessoas também, deixou lições para as relações entre empresas do setor da mineração e os governos? Sem dúvidas, ele evidencia algo que já era gritante, né? Se a gente pegar a letargia do Estado e mesmo o limite de muitos órgãos e agentes, né, que deveriam cumprir um papel de cobrança, de fiscalização e de pressão maior, são limitados porque as empresas de mineração elas financiam todas as candidaturas, porque existe um interesse econômico que prevalece. E aí a ação política que deveria ser uma ação de cobrança e de fazer com que os direitos fossem realmente garantidos, elas são ações limitadas por conta dessa relação. E é uma relação tem alguns companheiros nossos que dizem que as empresas mineradoras elas têm tentáculos em diversos espaços do Estado, né? E aí não só no Executivo, mas no próprio Judiciário, no Legislativo, que esses tentáculos eles inviabilizam que os responsáveis sejam realmente responsabilizados, né? Que eles sejam julgados, que sejam... Sim. Agora, quanto isso tem a ver com aquela noção, né, de que é preciso garantir o desenvolvimento do Estado, né? Então, daí a preocupação com as questões ambientais virem em segundo plano em relação aos cuidados e à prevenção, enfim, a extração extração mineral, né? E por outro lado também, se é um raciocínio, né, seria uma utopia, tá? Pensar que nós podemos, em nome da defesa do meio ambiente, barrar o desenvolvimento econômico. Queria que você fizesse uma relação dessas duas coisas. Essa é uma ótima pergunta, assim, porque muitas vezes o movimento dos atingidos por barragens, ele tem uma luta histórica em defesa dos direitos das populações que são afetadas principalmente na construção das barragens.
hidrelétrica sobretudo. E na história do movimento... E vocês se confrontam com isso. Sim, sim. É um tema recorrente na atuação e na existência do movimento. E muitas vezes acusam o movimento como um movimento que é contra o desenvolvimento, porque... E aí surgem esses questionamentos, né? Então vocês são contra a mineração, são contra a produção de energia elétrica, são contra... E muito pelo contrário. O movimento dos atingidos, ele defende... que esses recursos que são importantíssimos, estratégicos, o minério de ferro e as possibilidades que ele dá para a existência humana são gigantescos. Especialmente para Minas Gerais? Especialmente para Minas Gerais. Mas o grande debate que a gente faz é que isso que é chamado de desenvolvimento, muitas vezes não é um real desenvolvimento. A gente acredita que o minério de ferro tem que ser bem utilizado, que a energia elétrica ela tem que ser produzida e tem que ser bem utilizada. Eu vou fazer um paralelo com a questão da energia elétrica. Hoje, 15% da energia elétrica gerada no Brasil, ela é consumida em produção da cadeia do minério de ferro e da cadeia de alumínio, todo para exportação. Eu fiz um estudo uma vez sobre o uso de energia na produção para exportação mineral. E isso não é processado aqui no Brasil. A gente tem um país que consome energia elétrica e que consome os recursos minerais e que causa danos ambientais da proporção que foi o crime da Samarco, para exportar a nossa matéria-prima. Se a gente estivesse processando esse minério ou parte desse minério aqui em Minas Gerais ou no restante do Brasil, desenvolvesse uma indústria nacional vigorosa, isso poderia nos ser muito mais útil. Mas ao contrário, isso é meramente extrativista. A gente tem um modelo de produção, um modelo econômico que é extrativista e exportador, ele consome muita energia elétrica e gera muitos danos ambientais, e a gente exporta para os países centrais que têm um alto índice de desenvolvimento tecnológico e que a gente poderia desenvolver isso aqui no Brasil, mas que esses consomem pouca energia, causam poucos danos ambientais, são um trabalho muito mais valorizado. Então essa lógica de colocar o lucro acima de um projeto real de desenvolvimento da nação que a gente coloca em questão, né? Só para a gente concluir de forma bastante objetiva, Pablo, é possível a gente conciliar a retomada da Samarco, não é? que eles vêm tentando fazer isso, ainda não foram liberados para fazer. Há um apelo da população de Mariana, de parte da população de Mariana, da própria prefeitura, por uma questão de sobrevivência, é disso que nós estamos falando aqui também, né? Com esse cumprimento integral das ações reparadoras, quer dizer, é possível conciliar essas duas coisas? Sim. Só para a gente encerrar. Sem dúvida é possível. Esse debate, inclusive com a prefeitura e com a comunidade de Mariana, a gente fez algumas vezes. E inclusive surgiu isso de forma mais vigorosa, a necessidade, aí eu acho que não é só para Mariana, mas para a própria Minas Gerais, pensar um desenvolvimento que não dependa só de um ramo econômico, né? Senão o poder econômico ligado a esse ramo vai dominar a política. Que é o que acontece em Mariana hoje. E em Minas Gerais, e em boa parte dos estados dependentes da mineração. Então, existe uma necessidade de repensar um plano de desenvolvimento real. Mas isso não limita o retorno das atividades da Samarco. Existe uma experiência histórica que a gente tem que nos preocupa. Assim, a gente vendo as ações da Renova e da própria Samarco hoje, a gente percebe que eles carregam muito a tinta, ou os esforços deles, em fazer ações que possibilitem o retorno da atividade da mina. Isso para nós, essa não é a grande questão. Se a mina vai voltar a operar ou não, isso é uma questão que os órgãos ambientais, o Ministério Público e a própria Justiça têm que determinar. Mas nos preocupa uma empresa que já está fazendo isso antes de retornar à operação, se ela vai continuar fazendo as ações que é necessário fazer depois que retornar às operações. Se hoje os limites, as ações já são voltadas e limitadas a esse âmbito, depois que voltar a operar, nos preocupa quais que são os mecanismos que vão garantir que a reparação seja feita de forma integral. A gente espera que isso seja possível e que isso se concretize, mas nos preocupa esse trilhar, esse caminho, né? Pablo, muitíssimo obrigada pela sua presença no Mundo Político. Obrigado você. Eu conversei com Pablo Dias, que é integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, nós falamos aqui nesse domingo.
que passou. Nós tivemos 2 anos daquela gravíssima tragédia em Mariana, o rompimento da barragem do Fundão, que atingiu toda a bacia do Rio Doce. Primeiro carregou Bento Rodrigues, um povoado de Mariana, e atingiu centenas de milhares de pessoas. Até hoje não se sabe exatamente esse número, até onde pode chegar, mas enfim, tem 2 anos que isso aconteceu e muita coisa está para ser feita, inclusive uma nova Bento Rodrigues, que ainda não saiu do papel. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.